Olá, amados, queridos ouvintes da Rádio Difusora de Londrina. Está entrando no ar o seu programa A Voz do Brasil para Cristo. Direção-geral, pastor Moisés Cortez. Apresentação de hoje de seu irmão em Cristo, pastor Reginaldo, da Igreja de Centenário do Sul. Muito bom dia para você que está conosco nesta manhã abençoada por Deus. Já quero deixar um abraço a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Difusora de Londrina, Ondas Médias, e também para aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Você pode deixar o seu pedido de oração na rádio pelo telefone 3306-1109 ou então nos comentários aí no YouTube, nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração que nós estaremos orando por você. Deixar um abraço a todos aqueles que nos acompanham. Que Deus abençoe os irmãos lá de Alvorada do Sul, irmão Luiz, irmão Ailton, irmã Maria, irmã Nilda e irmã Sônia, sempre acompanhando a nossa programação. Também um abraço aos irmãos lá da cidade de Açaí, a missionária Marta, da Igreja Cristo Pentecostal, toda a minha família, e também ao pastor Josimar da Igreja Brasil para Cristo. Pastor Sebastião nos acompanhando lá de Arapongas, pastor Roberto, pastora Rosinha, pastor Roberto, pastora Rosinha de Arapongas, pastor Sebastião da cidade de Guaravera, e também em Arapongas, a irmã Maria e a Laís, também sempre nos acompanhando. Deixar um abraço aos irmãos de Londrina, a irmã Tereza Saraiva e toda a sua família, a irmã Dulce, missionária Dulce, que é líder regional da UFEBRAC, a irmã Marli, da igreja do pastor Moisés, a pastora Arlete, pastora Cleucia, pastora Clarice, que também são da nossa igreja aí na cidade de Londrina, nos 5 conjuntos. Irmão Rubem e a sua esposa, irmã Neuza, nos acompanhando lá do Vivi Xavier. E aos demais irmãos e ouvintes da rádio que nos acompanham nesse dia, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida e cada dia mais Ele esteja acrescentando sobre você. Deixar um abraço aqui ao pastor Rogério e à pastora Cláudia, da cidade de Goiaré, pastor Edir e pastora Joana, são da cidade de Guaratuba. Os irmãos daqui de Centenário do Sul, a irmã Malha, irmão Sebastião, irmão Osvan, irmão Oséias, irmã Antonieta, com toda a família, Antônia e a Rosiane, a irmã Ana, a irmã Fia e os demais irmãos e irmãs daqui da cidade de Centenário que sempre estão acompanhando a programação da Rádio Difusora de Londrina. Eu já quero deixar com você a localidade das igrejas do Brasil para Cristo mais próximo da sua casa. Nós temos igreja em Tamarana, na cidade de Tamarana está o pastor Nelson, em Guaravera, pastor Sebastião, Jataizinho, pastor Márcio Lugato, na cidade de Biporã, pastor Claudecir. Em Cambé, 2 igrejas, no Ana Rosa e no Monte Castelo. No Monte Castelo está o pastor William Donizete. Na cidade de Rolândia, o pastor Dilson. Na cidade de Arapongas, no Santana, o pastor Clemilson. No São Paulo, o pastor Roberto. Na cidade de Apucarana, 3 igrejas, bairro Igrejinha, pastor Luiz Carlos. No Dom Romeu, pastor Dilson e pastora Vanessa. No centro, pastor Paulo. E aqui no Vale da Bênção, começando em Alvorada do Sul, pastor Manuel Faustino. Porecatu, pastor Leandro Pires. Lupianópolis, pastor Maurília. Aqui em Centenário, pastor Reginaldo, pastora Leia. Na cidade de Londrina,
no Cafezal, pastor Cláudio Marinelli, Jardim Pérola, nossa igreja que estava no aeroporto, agora retorna para o Jardim Pérola, pastor Elias. União da Vitória, pastor Marcos. Monte Carlo, pastor Valdir Cantoni. Jardim Pisa, pastor Abel Júnior. Vila Iara, pastor Wilson Tinonim. Interlagos, pastor Vanderlei. E na Vila Nova, na rua Itapicuru, 180, próximo a leste-oeste, a nossa mais nova igreja aí na cidade de Londrina, na Vila Nova. Pastor Josnei. Nos 5 conjuntos, pastor Moisés, pastor João, na saída ali para Bela Vista, próximo à rotatória da Saúl Elquinde. No Vivi Tropical, encostado com o terminal do Vivi, pastor Walter Novaes. No Jardim Tropical, próximo ao Milton Gavete, pastor Claudemir. Jardim Magaua, pastor Francisco, pastora Leonor, nossos líderes. Jardim Santa Rita, pastor Wilson, pastora Gesiane. E no Industrial, pastor Paulo, pastora Dalva Saderi. Essas são as localidades das igrejas do Brasil para Cristo, aqui na região norte do Paraná. Eu quero convidar você para fazer o seu pedido de oração, incentivar você a fazer o seu pedido de oração. Você pode ligar na rádio no 3306-1109, nosso amigo ali na técnica de som vai estar à sua disposição, vai anotar o seu nome, colocar seu pedido no vaso de oração da rádio e depois ele nos passa pelo WhatsApp, ele nos passa o seu nome e o seu pedido de oração. E as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, pode deixar o seu pedido de oração nos comentários. Nós estaremos orando por você e pela sua família. Você que nos acompanha pelo YouTube, canal Pastor Reginaldo Ferreira, ou BPC, você pode se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós vamos ler o primeiro verso, segundo livro de Reis, no capítulo 5, no verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Olha só quem a palavra de Deus diz que era Naamã. Ele era um homem influente, ele era um homem grande diante do seu Senhor. A Bíblia chama ele de varão valoroso. Nós podemos entender que Naamã era uma pessoa de respeito, Naamã era uma pessoa de responsabilidades, Naamã tinha função importante na sociedade. Só que a Bíblia traz uma vírgula. Essa vírgula, ela faz uma enorme diferença na vida deste homem. Porque diz assim, porém, ele era leproso. Ele era leproso. Uma enfermidade que não havia cura naquela época e que em alguns lugares separava as pessoas. Aqui a gente percebe que ele continua no seu trabalho, na sua função, mas em Israel os leprosos eram separados, iam viver em vilarejos, como muitos, né, que a Bíblia exemplificam. Em algumas outras regiões também era dessa forma. Mas Naamã ainda continuava como comandante das frotas.
Até quando? Nós não sabemos. Porque a lepra ela é uma enfermidade que judia muito da pessoa. Eu conheço pessoas que têm essa enfermidade, hoje conhecido com outro nome, de hanseníase. E para cada pessoa é um efeito diferente, mas a consequência, as dores que a pessoa sente é muito grande. E tem pessoas que acabam até mesmo tendo que se afastar do seu trabalho, não conseguem trabalhar porque a dor é grande. A dificuldade que essa enfermidade causa na vida da pessoa é muito grande. Agora, independente da enfermidade, eu quero te fazer uma pergunta. O que adiantava para esse homem ter todo o poder que ele tinha se ele não conseguia em si mesmo se curar? Quantas pessoas, irmãos, que têm posse, que têm dinheiro, mas estão sofrendo de enfermidades, o qual ela não consegue, o seu dinheiro não consegue livrá-las. E eu não estou falando da Covid, não. A Covid está aí para todos. Mas eu não estou falando da Covid. Existe enfermidade, e às vezes uma enfermidade até que não é nem no corpo, e eu vou citar a depressão, por exemplo. Tem muitas pessoas doentes de depressão, sofrendo de depressão, né? Algumas pessoas acham que não é doença, outros dizem que é doença, mas enfim, a depressão, ela entra na vida da pessoa e muitas vezes nem mesmo o dinheiro, nem mesmo o trabalho da pessoa consegue livrá-la dessa depressão. Tem pessoas que se isolam, na depressão se isolam. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que continuam trabalhando, que continuam convivendo com outras, só que a depressão está lá dentro e essa pessoa vive fora de sintonia. Ela não é uma pessoa normal, ela não é o que ela era antes dessa depressão. E as pessoas notam, tem alguns que escondem, que não contam que tem depressão, mas as pessoas notam que tem alguma coisa errada. As pessoas notam que aquela pessoa está diferente, que está agindo diferente. E é assim na vida de muitas pessoas por muito tempo. Tem pessoas que ficam muito tempo sofrendo da depressão, sofrendo de algum outro tipo de enfermidade e muitas vezes sem ter alguém para lhe ajudar. Esse homem ele encontrou ajuda em alguém que estava próximo dele, em uma moça que trabalhava na sua casa, ela era judia, e ela conhecia muito bem os profetas e ela já ouvia falar do profeta Eliseu. E essa moça então chega e resolve dizer para eles: olha, por que não tentar lá na minha terra, lá com os profetas? São homens de Deus, pessoas que fazem a diferença, vai orar por você, vai te aconselhar, enfim. Ela dá a dica. E ele então vai. Ele então não fica parado, ele vai atrás da ajuda. E ele chega lá e não consegue nem mesmo falar com o profeta Eliseu. Ele queria ser recebido pelo profeta, mas o profeta apenas dá uma ordenança a ele de ir ao Rio Jordão e de ali mergulhar 7 vezes. Olha o que diz o verso 10. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. O profeta dá a ele a receita, porém ele precisava tomar aquele remédio. Outro não poderia fazer no seu lugar, nem mesmo o profeta. Depois ele diz aos seus servos uma palavra mais ou menos assim: por que ele não me recebeu? Por que ele não veio até mim? Por que ele não orou por mim? Por que não impôs as mãos em mim? Sabe por que não fez isso? Sabe por que o profeta não fez isso?
porque ele deu a receita para que Naamã fizesse. Bom, agora eu quero entrar um pouquinho então na história que nós estamos vivendo hoje. Muitas vezes nós temos a receita na mão e nós não estamos fazendo. Eu sei que distanciamento social é uma palavra que brasileiro não gosta de forma nenhuma, nós não gostamos. Eu não sei em outros países, mas no Brasil as pessoas gostam de festa, estão sempre fazendo churrasco, comemorações, confraternizações, reuniões, cultos. E, enfim, muitas vezes as pessoas não ficam, né? Tem pessoas que não ficam sequer um final de semana sozinhos. Tem pessoas mais caseiras. Mas assim, num contexto, assim é o brasileiro. E nós temos uma receita: o tomar cuidado. Temos que nos se cuidar. Usar a máscara, distanciamento social. Então, alguns cuidados são necessários. A receita já nos foi dado. Porque essa doença, ela não é algo fácil, ela é terrível. Se a lepra era terrível, se a depressão é terrível, se um câncer é extremamente terrível, mas a Covid também não tem sido algo fácil. Nós temos visto na nossa região, e mais específico aí na cidade de Londrina, toda a situação que a cidade, que o setor público, que o setor de saúde estão enfrentando uma guerra desigual. E somente aquele que já passou por isso, ou está passando por isso, ou teve um conhecido, um familiar que passou por isso, entende a gravidade da situação. É difícil? Sim, é lógico que é difícil. Porém, tem coisas que são necessárias, e eu quero voltar para o texto. Era muito difícil, aparentemente, para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Era difícil para ele. Naamã ficou indignado. E ele dizia: a gente tem rio tão bom no meu país, e esse profeta manda que eu mergulhe nessas águas do Rio Jordão. Querendo dizer que as águas do Rio Jordão eram inferiores ao dos rios que ele tinha na sua nacionalidade, no seu país, na sua nação. Evidente, irmãos, que era difícil para ele entender isso. Como é difícil para muitas pessoas hoje entender também que o contágio, que a contaminação, ela é algo que pode acontecer sem que a gente espere ou programe. E por isso há essa necessidade do cuidado, e os cuidados básicos precisam ser feitos. Eu quero falar para você agora como um homem de Deus. Temos visto muitas pessoas sofrendo e outras perdendo a vida por causa desta enfermidade. Será que nós temos que esperar que aconteça ao nosso lado para a gente entender a gravidade dessa situação? Temos visto muitos jovens desafiando as autoridades e eles vão para lugares distantes fazer as suas festas clandestinas. Que não seria clandestino há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, mas hoje é, porque as autoridades pediram para que não se fizesse isso. Por quê? Porque quando você faz isso, você está na boa, está ali brincando, está ali festejando, está ali dançando, sei lá, bebendo, sei lá o que mais. E você é forte, saudável, mas o vírus entra
E de repente você acaba levando a outras pessoas, e aí você chega na sua casa, tem sua mãe, seu pai, de repente irmãos mais novos, crianças, ou pessoas de idade, os avós. E esse vírus passa para outras pessoas. E você é forte, você conseguiu, mas outras pessoas não conseguem. E estão enfrentando uma situação delicada e difícil. Basta olharmos para os hospitais de Londrina e a gente vai entender isso. Naamã conseguiu a sua cura quando ele fez o que o profeta o ordenou a fazer. O profeta nem era uma autoridade dele, era uma autoridade, sim, uma autoridade divina na terra dele. Mas a partir do momento que ele vai, né, que ele sai do seu país, ele vai para o país do profeta, então agora ele passa a estar debaixo da autoridade daquele profeta, a autoridade espiritual daquele homem. Nós estamos num país, nós estamos debaixo da autoridade desse país. Embora nem todas as autoridades se entendem, né? Mas as orientações são sérias. Talvez você me pergunte agora, tudo bem, pastor, mas onde está Deus nisso tudo? Agora eu vou te dizer onde está Deus nisso tudo. Deus está esperando a obediência para fazer o milagre. Foi o que aconteceu aqui nessa passagem. Eu sei que alguns vão dizer, mas é lá, Velho Testamento, depois Jesus vinha e curava. Mas você vai se lembrar daquela passagem que Jesus orou uma vez, o cego ainda não enxergou, viu as pessoas como árvores, Jesus ora a outra vez. Porque tudo tem um tempo determinado. Tudo é no tempo de Deus na nossa vida. E nós precisamos respeitar as autoridades. Aquele homem, ao receber a primeira oração de Jesus, ele não maltratou Jesus, não, ele foi com respeito. E aí Jesus então ora e determina a cura imediata desse homem. Naamã, ele estava na terra do profeta. Ele estava debaixo da autoridade do profeta. E quando ele entendeu isso, e quando ele respeitou e fez o que o profeta o mandou fazer, veio a sua cura. Tem muitas pessoas que não conseguem ser curadas porque são desobedientes a Deus, desobedientes a pai e mãe. Tem muitas pessoas que não conseguem se libertar do seu mal, da sua depressão, porque são teimosos. E a depressão não é brincadeira também não. Então nós precisamos obedecer a Deus, as nossas autoridades, e entendermos aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida e mergulhar. Aí é só mergulhar. Mergulha nas águas do Senhor e seja curado, liberto e restaurado em nome de Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Momento da oração. Querido Deus e eterno Pai, nós oramos, Senhor, pela vida deste homem, desta mulher que está enfermo, não importa qual enfermidade, seja Covid, câncer, seja leucemia, seja lepra, seja depressão. Em nome do Senhor Jesus, que esta pessoa seja curada, que esta enfermidade desapareça, que este mal desapareça, em nome de Jesus. Entra com o teu poder, com a tua providência e abençoa poderosamente cada pessoa que nos ouve, Pai. Que sejamos obedientes à tua palavra e que possamos entender tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. E nós te pedimos, faz a tua obra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Consagre o copo com água, peça de roupa, fotografia. Quem fizer uso seja curado, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, já estamos encerrando. Amanhã o pastor João, o pastor Moisés estarão na programação.
E nós estaremos juntos na próxima semana. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até o próximo programa. A Voz do Brasil para Cristo. Fiquem na paz.